Pessoal, nesse vídeo eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você for fluente em uma linguagem, eu vou dar aqui como exemplo a linguagem Java. Imagine que você é fluente, você é um desenvolvedor sênior em Java, conhece muito da linguagem. Minha pergunta é, e eu vou usar esse livro só como ilustração, tá? Quanto tempo você demoraria para ler esse livro aqui? Ou seja, você é fluente em Java e quer ler um livro de Python. Quanto tempo você demoraria? Um dia, uma semana, um mês para ler esse livro? É exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Pessoal, eu estou usando o livro de Python só como ilustração, poderia ser um livro de Java e você ser um programador fluente em Python. Não tem problema, você pode, por exemplo, ser fluente em JavaScript e está querendo ler um livro de Ruby. Tá? Não é exatamente a linguagem A, a linguagem B, mas sim um conceito e eu quero falar de uma forma muito rápida sobre isso. Eu acredito que você consiga ler um livro desse, não ler todos os parágrafos, ver todos os detalhes, olhar de forma minuciosa, mas você consegue passar por esse livro em questão de poucas horas. Talvez 4 horas você consiga folhear todo o livro e pegando as ideias principais. Isso é legal porque te dá uma visão maior do livro e você consegue parar em pontos específicos que você não consegue encontrar uma similaridade. Se você começar a ler um livro de Python e você viu, por exemplo, um capítulo chamado List Comprehension, e aí você vai ver a sintaxe, você, opa, isso aqui eu nunca vi em Java não, eu estou acostumado com Java e não estou lembrado de ter visto uma sintaxe parecida com essa em Java. Ou então se você escuta um termo como é o built-ins, no caso do Python, mas o que é isso? Deixa eu parar aqui para ler com um pouco mais de detalhe. Mas se você entrar em um for, um laço for, por mais que tenha diferenças de sintaxe, você olhar um if else, else if, né, no caso, e você ter no final lá o else, você ter os blocos, as repetições, você ter a definição de uma função em Python recebe parâmetros, retorna alguma coisa, embora a sintaxe seja muito diferente, uma vez que você fica tranquilo em ver sintaxes diferentes e consegue fazer os links com relação aos conceitos, sem dúvida você vai conseguir passar por um livro de uma forma muito mais rápida. Você vai ver o conceito de classe, você vai ver o conceito de método, você vai ver o conceito de construtor. Embora as sintaxes sejam diferentes, você consegue estabelecer conexões nervosas, eu digo isso porque é uma coisa que eu faço muito, né? Estabelecer uma relação entre algo que eu já sei, muito provavelmente não diretamente de uma linguagem, mas de um princípio. A O define isso, define que um objeto ele é uma cápsula que tem atributos e comportamentos. E quando eu vou implementar uma classe, seja em Java, seja em Ruby, seja em Python, seja em JavaScript, lá com ECMAScript 2015, né, você consegue perceber esse princípio se materializando em sintaxes, embora as palavras reservadas, os identificadores sejam diferentes, né? Os símbolos das linguagens são diferentes, mas você consegue estabelecer a relação entre as linguagens, já que você conhece uma linguagem previamente, já é sênior, por exemplo, nessa linguagem. Então, uma das dicas que eu dou, eu não vejo, por exemplo, no caso de um seriado de TV, você não quer avançar para ver o final, mas no caso de um livro, eu acho muito válido e super legal você folhear o livro de uma forma rápida, pegar, por exemplo, 3 horas, passar por um livro de 300 páginas e você ir vendo as principais coisas. Você olha um código aqui, aqui ele está falando sobre isso. Principalmente se você quer depois, numa segunda parte, né, numa segunda passada pelo livro, aí sim você vai pegando as partes principais. Se você não se importar em riscar o livro, você pode ir com a caneta na mão e ir selecionando. Isso aqui é importante, você dá uma marcada, coloca um asterisco na página que eu quero ver isso aqui depois, vai passando e aí você vai marcando aquilo que realmente você precisa mergulhar, daí você entra mais a fundo quando se trata de um livro mais técnico, né? Olhando um livro mais conceitual, um livro, por exemplo, como é o caso, o Clean Code, ou mesmo esse aqui, ó, que tem um monte de livro aqui na minha mesa, mas deixa eu pegar esse aqui. Pronto, ó. Como esse aqui, que é o Domain Drive Design, esses são livros que provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Estou falando mais de livros relacionados à questão de linguagem, né? Eu tenho aqui o livro de Python, tem um outro aqui de Haskell. Aí vai depender também, deixa eu pegar aqui outro livro que eu tenho na minha mesa. Tenho, e não foi planejado, estava aqui mesmo, certo? Aí também eu tenho o livro de Ruby. Por exemplo, Ruby, você vai conseguir fazer isso.
Haskell, provavelmente você vai ter mais dificuldade se você não conhecer muito o paradigma funcional. Então, se você está mudando de paradigma, aí sim, com certeza você vai precisar ter muito mais tempo para você entender o que o livro realmente está querendo passar. Mas, independente disso, você será capaz de estabelecer essas relações. Isso aqui tem na linguagem tal, que eu já estou acostumado. Então, você vai lá, aqui a sintaxe ele usa 2 pontos em vez de um par de chaves. Legal. Para estabelecer bloco, não é com um símbolo de chaves, mas com indentação, como é o caso do Python. Você vai vendo essas similaridades e você consegue passar rapidamente, marcar aquilo que realmente é mais importante e aquilo que você já sabe, já associou, você pode aplicar aquilo dentro de contextos mais focados naquilo que é novo, naquilo que você não conhece. Quando você consegue, por exemplo, captar alguns conceitos da linguagem que são importantes, você está entrando num capítulo, está vendo que ali tem um conceito importante, o que é módulo? É importante você saber o que é módulo dentro do Python. Esse termo módulo, embora módulo seja um nome mais genérico, certo? Que você pode, por exemplo, inclusive no Java mais novo tem também o termo de módulo, você vai perceber que módulo em Python é uma coisa, módulo em Java, por exemplo, é outra coisa. Quando você entende, módulo aqui, no caso de Python, ele está referenciando um arquivo .py, por exemplo. Legal, então já sei o que é módulo. Algumas palavras-chave é importante que você entenda para daí você entender a leitura. Então, quando entra em alguns conceitos daquela linguagem, normalmente eu paro, leio com mais calma, às vezes 1 ou 2 páginas, e vou passando rapidamente as páginas que eu entendo que são coisas triviais, que eu já conheço e foco nas principais coisas. Então, dá para você conseguir dar uma passada rápida em um livro, pelo menos a primeira passada do começo até o final, em poucas horas. Eu já fiz isso algumas vezes. É interessante, é uma dica que você pode aplicar. E quando você quiser passar uma segunda vez, aí sim você já marcou algumas coisas importantes, já colocou, por exemplo, esse capítulo aqui, o capítulo 8, eu preciso ler ele com muita calma, porque é algo extremamente novo. Eu olhei aqui por cima e não tenho a menor ideia do que se trata. Então você já pode ir meio que mapeando aquilo que realmente você precisa focar mais a fundo, principalmente livros técnicos, livros mais pé no chão, né? Exercício, trechos de código, funcionalidades, que são livros não tão conceituais, mas livros muito mais voltados para você entender um framework, você entender uma linguagem e tal. Quando você vai para um livro desse, como é o Domain Drive Design, provavelmente qualquer página que eu abrir aqui, você vai ver pouquíssimo código. Vou pegar isso aqui, abrir uma página aleatória. Você tem muito texto, ou seja, são ideias, são princípios, padrões de projetos que precisam muitas vezes ser entendido de uma forma mais profunda. Daí você não vai conseguir, com essa passada rápida que eu estou dando a dica para vocês, resolver determinados livros. Mas para livros técnicos, eu acho que essa é uma dica super legal que você pode aproveitar no dia a dia. Não dá para todos os livros, como eu falei anteriormente. Então, fico por aqui, uma dica rápida e até o próximo vídeo.